Boa tarde, gente bonita. Para você que não me conhece, eu sou o professor Leandro Pereira, professor de Direito Administrativo, a melhor disciplina do universo. Não tem debate quanto a isso, é a melhor disciplina do universo mesmo. Galera, sem mais delongas, a gente tem uma missão maneira aqui para corrigir as questões de Direito Administrativo do simulado. Espero que a gente possa compartilhar aqui informações e vamos fazer isso, né, e te ajudar de alguma forma. Sem mais delongas, vamos para a tela para a gente escrever aqui algumas coisas sobre o nosso simulado. Vamos lá. Diz aí a número 1 assim, ó, conceito de Estado varia conforme o ângulo em que é considerado. O Estado é pessoa jurídica territorial soberana. Assinale a opção correta sobre Estado, governo, administração pública e seus princípios. Governo é um conjunto de órgãos, diz a opção A, e atividades que eles exercem no sentido de conduzir politicamente o Estado, definindo suas diretrizes supremas. Deixa aqui uma bolinha para a gente ver a próxima. Letra B, a administração pública em sentido objetivo, sentido subjetivo, formal ou orgânico, designa a natureza da atividade exercida pelos referidos entes. Nesse sentido, a administração pública é a própria função administrativa que incumbe predominantemente ao Poder Executivo. Então vamos pensar sempre nisso aí, ó. Administração pública em sentido subjetivo. Todas as vezes que se fala de sentido subjetivo, galera, olha só, quando se fala de administração pública, não esquece disso, tá? Pelo amor de Deus. Ela vai lá se dividir em subjetivo e em sentido objetivo. Isso aí a gente já tem na cabeça isso. Subjetivo, ele pode ser formal, como está lá, ou pode ser orgânico. Nesse sentido, a gente tem a seguinte pergunta, uma interrogação. O subjetivo diz respeito a quem faz, ok? Quem faz. Objetivo pode ser chamado de material ou funcional. E a pergunta aqui, nesse sentido, é o que é feito, ok? Então, quando se fala de subjetivo, a gente está falando de quem faz. Quem faz a administração pública conduzir as suas atividades? Nós estamos diante dos órgãos, nós estamos diante das entidades, ok? Quando se fala de estrutura, quem faz? Subjetivo, formal, orgânico, órgãos, as entidades, os organismos, a administração pública intervencional. Quando se fala de objetivo, no sentido da frase do que é feito, nós estamos falando diante de serviço, fomento, né, da intervenção administrativa, nesse sentido aqui, objetivo. Se eu volto na opção, designa a natureza da atividade. Se a gente fala da natureza da atividade, subjetivo, a gente está falando aqui do material, do funcional. Então a gente tem nessa letra B, não é o conceito de subjetivo. Então a gente tem aqui um erro, não pode ser a nossa opção de gabarito. Beleza, galera? Letra C continua comigo. Os princípios que conduzem a atividade estatal estão em ordem de prevalência, estando em primeiro lugar a supremacia do interesse público. Deixa eu falar uma coisa aqui, olhando no fundo do teu olho bem rapidinho. A gente sabe que o que diferencia o direito público do privado são dois princípios, a supremacia do interesse público e o segundo é a indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios são a base, são o fundamento para diferenciar normas, regras de direito público de normas, regras de direito privado. Quando uma pergunta clássica como essa vem à tona, você precisa ter no piloto automático a resposta. Qual é o maior princípio de todos? É muito natural e normal as pessoas acharem que é a supremacia ou até, quem sabe, a própria legalidade. Mas olha só, tatua no corpo a seguinte frase: não existe hierarquia entre os princípios. Não há uma ordem de prevalência em relação aos princípios. Eles estão dentro de em cima de uma prateleira e a administração pública ela faz uso de um ou de outro princípio quando se faz necessário a situação concreta e fática, beleza? Não há a hierarquia entre esses princípios. Então vamos para a opção de letra C, a gente vê logo que está errado quando diz que existe uma ordem de prevalência. A letra D diz que a disciplina do direito administrativo atua como condutora do Estado, observando os preceitos constitucionais, vedada a utilização de outros dispositivos de ordem legal, como jurisprudência. Bom, está aqui a palavra vedada como erro. A gente tem
não só para o direito administrativo, que é uma espécie, né, que é uma ramificação do direito propriamente dito, porque se a gente for aqui falar um pouquinho sobre direito, você sabe que o direito é uma ciência jurídica que se divide entre público e privado, ok? Aí você tem a supremacia do interesse público e a indisponibilidade consagrada aqui para diferenciar o público do privado. Agora, toda essa ciência jurídica, ela é embasada, obviamente, a norma, a lei. Então, quando se fala de fontes de atuação, não só para a disciplina do direito administrativo, a gente tem a Constituição, com a norma maior, pode ser utilizado jurisprudência? Pode, costumes, doutrinadores e por aí afora. Então, vedada a utilização de outros dispositivos legais, a letra D não pode ser o nosso gabarito, ok, pessoal? No alcance do interesse, diz a letra E, no alcance do interesse público primário, as obrigações constitucionais do Estado estão mitigadas, comprimidas, reduzidas. Pelo contrário, quando se fala de interesse primário, nós estamos falando do interesse de toda a sociedade. Então, todas as vezes que o Estado ele alcança o interesse primário, a gente identifica o Estado alcançando o interesse primário quando ele atende às necessidades da sociedade, tais como exemplos clássicos, a gente tem aí, ó, a saúde, a educação e, por que não colocar, segurança. Beleza? São apenas exemplos. Lazer, transporte, saneamento e por aí afora. Onde que a gente encontra essa obrigação? A nossa Constituição de 88, ela traz essa obrigatoriedade para o Estado em beneficiar e atender o interesse da sociedade no fornecimento de saúde, educação, segurança e por aí afora. Diz, então, que no alcance desse interesse público primário, que é o interesse de toda a sociedade, as obrigações estão comprimidas, muito pelo contrário, não há uma mitigação nessas obrigações constitucionais. Só uma ressalva, olha para aqui no fundo do meu olho. Galera, é o seguinte, é possível sim que o Estado ele possa em algum momento comprimir, mas não é a regra. A regra é que o Estado forneça saúde, educação, lazer, transporte, moradia ou quanto mais. Porque é uma regra constitucional, uma obrigação constitucional. Mas existe a reserva do possível, que sim é um princípio, só uma observação. Interesse primário e interesse secundário não compõem um rol de princípios. Então, fica ligado. Primário, secundário não são princípios. São orientações doutrinárias levadas para o Estado. Aqui, a questão ela exige da gente o foco do interesse primário. E dentro desse interesse primário, que é o interesse da sociedade, a Constituição obriga o Estado a fornecer saúde, educação, lazer, e aí os tantos que nós já encontramos lá na Constituição. Em algum momento o Estado pode mitigar, mas isso é exceção à regra. Quando o Estado mitiga, quando ele comprime esta obrigação constitucional, ele faz isso excepcionalmente fundado na reserva do possível. E a reserva do possível não vai excluir, não vai retirar do Estado a obrigação constitucional. A reserva do possível vai permitir que o Estado possa comprimir, sim, essa obrigação constitucional. Beleza, galera? Vamos lá, galera. Então, se não é a letra B, nem a C, nem a D, nem a E, vamos ficar com o nosso gabarito aí na letra A. Letra A é o nosso gabarito oficial da primeira opção aqui dentro das nossas questões. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Sobre princípios aplicáveis à administração pública, considere o item 1. Razoabilidade e proporcionalidade não sofrem controle judicial. Seria essa uma informação verdadeira ou falsa? Vamos colocar aqui que é uma informação falsa e eu te digo por quê. Por quê, pessoal? A gente sabe que os atos que são praticados pela administração pública, atos esses classificados como vinculados ou como discricionários, vinculado, se você sabe, vinculado é ninguém menos do que a lei, ou ao ordenamento jurídico, é uma expressão muito contemporânea, deixa eu olhar no teu olho. Olha aí, pessoal. Ato vinculado vincula a atividade e a ação do Estado à lei, mas é uma linguagem muito contemporânea dizer que o ato está vinculado ao ordenamento jurídico. Isso faz sentido. Por quê? Quando se fala da expressão ordenamento jurídico, a gente traz uma amplitude muito, muito grande em relação à atuação do Estado, não tão só ao ato vinculado, mas também ao ato discricionário. Sabe por quê? Vamos comigo aqui no discricionário. Discricionário, conveniência, oportunidade. Ok? Oportunidade. Conveniência, oportunidade limitada pela lei ou pelo
ordenamento jurídico. O fato é que a gente tem aqui controle judicial sobre atos administrativos. O Poder Judiciário controlaria um ato vinculado ou um ato discricionário? A resposta é muito simples, os dois. O Judiciário, ele pode controlar tanto o ato vinculado como também o ato discricionário. Por exemplo, de ato discricionário, suspensões de servidores podem ir de no mínimo a um dia a no máximo 90. Imaginando que um servidor público receba uma suspensão de 70 dias. Nós estamos diante de um ato discricionário e a autoridade administrativa achou conveniente, achou oportuno, dentro do limite que a lei deu, que 70 dias seria suficiente. Esse numeral 70, que é uma escolha dentro da lei, ela pode ser questionada, ou essa escolha pode ser questionada, pessoal, judicialmente? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Sim, a resposta é sim. Preste atenção porque há uma confusão, às vezes a pessoa fala assim, mas peraí, professor, isso não seria o mérito, não seria intervenção judicial sobre mérito administrativo? Negativo. É um tema muito contemporâneo, análise judicial sobre o juízo de razoabilidade e proporcionalidade. Quando uma autoridade administrativa ela escolhe, ela está alicerçada pela conveniência, pela oportunidade. Ponto. Mas como a gente já debateu que a conveniência e a oportunidade está limitada pela lei, razoabilidade e proporcionalidade são dois princípios que são aplicados numa escolha. Razão é aquele juízo de certo ou errado numa proporção que a lei traz para uma autoridade administrativa. Por isso que o Poder Judiciário pode exercer controle, sim, sobre a razoabilidade, sobre a proporcionalidade, haja vista que o que eu, autoridade, entendo razoável para uma outra autoridade pode não ser. E o judiciário controla, sim, a razoabilidade e a proporcionalidade que, uma vez sendo utilizada de forma desarrazoável, desproporcional pela autoridade, configura-se abuso de poder. Porque imagina que você teve uma conduta desse tamaninho e eu te apliquei, como eu botei no exemplo, 70 dias de suspensão. Pô, mas tu fez isso, tomou 70, quase lá no teto. Eu usei o meu juízo de razão de uma forma bastante errada, errônea, desproporcional. Uma autoridade judiciária pode configurar a minha escolha como abusiva. Poder Judiciário controla razoabilidade e proporcionalidade? Sim. Por isso, vamos voltar para a tela. A questão, ou item número 1, é um item falso, porque diz que não sofrem controle judicial. Beleza? O item número 2 diz para mim assim: o princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações, privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa, ou seja, não ter parcialidade. Isso quer dizer impedindo que discriminações ou privilégios. Vamos colocar esse item aqui como verdadeiro, o item. Na verdade, eu li o item 3, pessoal, perdão. Vou ler o item de número 2, aí a gente vem. O princípio da motivação determina que todo ato produzido pela administração pública deve ser fundamentado de acordo com as razões de fato e de direito. Vamos combinar uma coisa? Você sabe, está no sangue, que motivo é muito diferente pra caraca de montão de motivação. Isso você já tem no coração, isso eu não vou nem brincar contigo. O motivo é uma situação de fato, como você entende que o motivo é uma situação de direito, ok? Motivo é uma situação de fato, de direito. Existindo fato, existindo direito, logo existe motivo. E nós vamos exigir, por parte daquele que praticou o ato, uma motivação. Sendo, portanto, a motivação, uma palavra muito popular, fundamentação, ok? Fundamentação está muito bem ligada à motivação. Uma outra palavra é a justificativa. Uma outra palavra é justificativa, mas aqui a gente tem que agregar o legal, ok? Fundamentação, justificativa, legal.
Motivação de acordo com o fato, de acordo com o direito, expondo os motivos. Até aí, a gente vê na frase que o princípio da motivação está aqui, ó, deve ser fundamentado de acordo com as razões de fato e de direito. Até aí tudo bem. Não fosse o detalhe de que todo ato produzido, aqui é a expressão que está errada. Nem todo ato precisa ter motivação. Guarda a frase, todo ato tem que ter motivo, mas nem todo ato tem que ter motivação. Vou repetir para você dormir em paz e eu também. Todo ato tem que ter motivo, mas nem todo ato tem que ter motivação. Então vamos colocar no item 2, falso. Falso, falso e falso. O item 3. O princípio da impessoalidade estabelece o dever da imparcialidade na defesa do interesse público. Ok, impedindo discriminações, privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. A gente já colocou um V de verdadeira opção, porque a gente sabe que impessoal é lógico não tratar de forma pessoal, prefixo negação. Fechado? Molezinha, molezinha. Item 4. A violação ao princípio da finalidade caracteriza abuso de poder, devendo o ato ser retirado do mundo jurídico. Finalidade. Lembra dessa brincadeira, gente? Vamos lá. Abuso. Quando é que se configura o abuso? Abuso de poder. Uma autoridade atua com abuso quando ela pratica um ato sem ter competência ou sem alcançar a finalidade. Então eu tenho um abuso de poder quando eu pratico um ato sem ter competência ou finalidade. Dividindo-se em excesso e desvio. Muda gabarito isso? Pra caraca de montão. O excesso está relacionado à competência e o desvio de finalidade. Independentemente se é excesso, se é desvio, no caso aqui o princípio da finalidade foi desvio de poder, foi desvio de finalidade. Este ato passa a ser ilegal. Se é ilegal, ele deve ser retirado do mundo jurídico através de uma anulação. Verdadeiro item 3 e o item 4. Vamos para o gabarito? Estão corretos apenas o que se encontra no item 3 e item 4. Gabarito E. E de espetinho de churrasco. Gabarito oficial. Vamos para a próxima, gente bonita do meu coração. Sobre organização do Estado, centralização, desconcentração e descentralização, assinale a opção correta. A hierarquia está presente tanto na desconcentração quanto na descentralização. Errado. Desconcentração, a gente já sabe que a gente lembra de órgão, relação de subordinação. Ah, então eu encontro hierarquia na desconcentração. Descentralização, a gente está falando de entidade, relação de vinculação. Então não há que se falar de hierarquia aqui. Letra B. As autarquias são espécies de órgãos públicos e desenvolvem atividade típica do Estado. Não são órgãos públicos, são entidades administrativas. E é fato afirmar que sim, desenvolvem atividade típica de Estado, que é a prestação de serviço. Molezinha, molezinha total, café com leite. Vamos para a próxima, letra C. A desconcentração deve ser efetivada por outorga quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere por lei a execução de determinado serviço público. Aí fica ligado nessa mensagem, por quê? Porque quando se fala de outorga, de delegação social, geográfica ou territorial, essas expressões, outorga, delegação social, geográfica ou territorial, deve estar associada como formas de descentralização. A descentralização ela pode ser por outorga, por delegação social, geográfica ou territorial. Logo, a questão está errada por utilizar a ideia da desconcentração e associar a outorga. Ok, pessoal? Letra C, errada pra caraca de montão. Letra D. Quando uma universidade federal cria um departamento de pós-graduação, estamos diante de um exemplo clássico de descentralização. Aí fica ligado o seguinte, por exemplo, uma universidade federal. Nós temos aqui, por exemplo, um ente federativo como a União.
Beleza? A União tem os seus órgãos, como a Presidência da República, como, por exemplo, um ministério. Aqui nós estamos numa estrutura chamada administração direta. Nós criamos novas pessoas jurídicas na administração pública e indireta. Por exemplo, uma fundação pública. Exemplo, uma fundação pública, uma universidade federal. É um exemplo clássico, beleza? Essa fundação é uma entidade administrativa da administração pública indireta, criando um departamento de pós. Nesse caso aqui, ocorreu um fenômeno jurídico, que foi o desmembramento de uma atividade que existe na fundação para um órgão. Mas peraí, eu posso ter órgão na indireta? Pode. Órgão faz parte da estrutura da direta e da indireta. Quando a fundação cria o departamento ou uma secretaria, ocorre um fenômeno chamado desconcentração e não descentralização. Não pode ser a nossa opção, a letra D. Letra E. A atividade administrativa pode ser prestada de duas formas. Uma é a centralizada, pela qual o serviço é prestado pela administração direta, e a outra é descentralizada, em que a prestação é deslocada para outra pessoa jurídica. Tá aqui, ó, fundação que eu usei aqui como um exemplo. Gabarito oficial, gente bonita do meu coração, espetinho de churrasco. Linda, 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 melhor que isso, só 2 disso. Fui para a próxima questão, acompanha comigo aí, gente bonita. Ainda sobre estrutura, assinale a opção correta sobre administração pública direta e indireta. O foro das ações propostas contra empresas públicas corre na Justiça Federal. Quando ele fala contra empresas públicas, está levando em consideração que todas as empresas públicas seriam na Justiça Federal. Está errado. Por quê? Porque uma empresa pública ela pode ser federal? Pode. Ou ela pode ser estadual. E isso vai mudar o foro competente. Se for federal, Justiça Federal. Se for estadual, será na Justiça Estadual. Não pode ser a letra A. A minha opção. Ok, galera? Agora a letra B. As sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas a processo falimentar quando estão na condição de prestadoras de serviço. Processo falimentar significa dizer que poderiam falir. Olha para mim, faz tempo que eu não te vejo. Bom, empresa pública, sociedade de economia mista podem falir? A gente não tem uma pacificação no mundo jurídico em relação a essa informação. Temos uma corrente majoritária dizendo que não. Por que que não? Porque ainda que eu saiba que as empresas estatais elas estão na condição de exploradora de atividade econômica, elas também prestam serviço. E declarar a falência das empresas estatais seria a mesma coisa de declarar a falência do Estado. Nesse sentido, corrente majoritária fica ligado, empresas estatais não podem falir. Próxima opção, vamos comigo, a letra B, não foi a opção. Letra C, fundação autárquica ou autarquia fundacional. É o nome que se dá, tá legal? É o nome que se dá às fundações públicas com personalidade jurídica de direito público. Perfeito. Quando uma fundação pública ela tem personalidade jurídica de direito público, nós podemos chamar de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Só uma observação, já que elas têm característica de autarquia, as fundações autárquicas e as autarquias fundacionais, se elas têm características de autarquia, elas são criadas por lei específicas, ok, pessoal? Lei específica. Vamos ficar com isso guardado na cabeça, porque o Supremo já deixou isso bem pacificado. Lei específica para criar uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público. O gabarito oficial está aqui no churrasquinho de posse, obviamente. Por que a letra D não pode ser gabarito? Vamos ver. A letra D diz: as empresas públicas possuem seu capital constituído por capital público e privado. Negativo. Em empresa pública, o capital é 100% público. Quando se fala de capital público e privado, sociedade de economia mista. Mais bizu do que isso, impossível. Sociedade de economia mista. Fica ligado na mensagem, pessoal. Letra E, autarquia
autarquias são dotadas de personalidade jurídica de direito público, desenvolvem atividade típica e atípica de Estado. Errado na típica. Típica, prestação de serviço. Então, vamos deixar claro que as autarquias prestam serviço. Atividade atípica, fim lucrativo. Autarquias não podem ter lucro. Gabarito oficial registrado em ata. Gabarito oficial, churrasquinho. Vamos para a próxima. Agente público é uma expressão que engloba toda e qualquer pessoa que de qualquer maneira e a qualquer título exerce uma função pública, ou seja, pratica atos imputáveis ao poder público, tendo sido investido de competência para isso. Sobre agente público, assinale a opção correta. Vamos atrás dela. Letra A. Diz assim: o agente público, quando ofende o princípio da finalidade, dá lugar a uma das modalidades denominadas de abuso de poder, denominada excesso. Ei, a gente já fez aquele quadrinho, você lembra? Lembra que botar aqui, ó, abuso de poder, é o gênero. Abuso de poder diz respeito ao elemento competência, ao elemento finalidade, beleza? Competência, finalidade. Excesso é uma espécie de abuso. Desvio é outra espécie de abuso. Fica ligado que, uma vez falando de excesso, estamos falando da falta da competência. E o desvio não alcança a finalidade. Então, quando o princípio da finalidade ele é ofendido, de fato dá lugar ao abuso de poder, mas não excesso. E sim, o correto seria desvio. Vamos tirar a letra A da possibilidade de gabarito. Letra B diz assim: as exceções à regra da vedação de acumulação de cargos públicos prevista na Constituição Federal são taxativas. É uma observaçãozinha, deixa aqui e vamos para a próxima. Agente político corresponde àqueles que não detêm vínculo jurídico com a administração, mas exercem atividade pública. Peraí, agente político é uma espécie de agente público, e agente público é uma expressão que engloba toda e qualquer pessoa que, tendo sido investido de competência para praticar atos imputáveis ao poder público. Um agente político tem vínculo com a administração. A palavra não passa a ser o erro, então, da opção C. Letra D, continua comigo, diz assim a letra D. O agente público não pode ser pessoa que esteja transitoriamente trabalhando em repartição pública. Bom, molezinha, porque eu posso estar transitoriamente, e detalhe, sem remuneração, é o honorífico. Os agentes públicos respondem pelos danos que causarem a terceiros, independentemente de dolo culpa. Pera aí, quem vai responder a esses terceiros não são os agentes, é a administração pública que responde pelos danos causados a terceiros, ok? Independentemente de dolo culpa do agente. Pergunta maliciosíssima, confirma o gabarito no bife de picanha. Bife de picanha do churrasquinho. Olha para mim, olha para mim. Galera, é o seguinte, quando se fala de acumulação de cargo público, a regra é inacumulabilidade, no poder, salvo as exceções. As exceções previstas no artigo 37, inciso 16 da Constituição, elas são taxativas. 2 de professor, 2 da saúde, 1 de professor com 1 de técnico. Taxativo. Fechado? Vamos para a próxima, então? Toca o barco, vem comigo na questão próxima. Assinale a opção correta sobre poderes administrativos, continua, toca o barco. No exercício do poder regulamentar, a administração pública está autorizada a editar atos gerais para alterar e complementar as leis. Poder complementar, ele serve para explicar. Não pode alterar, modificar, complementar seria a ideia da explicação, aí tudo bem. Agora, para alteração, negativo, não pode, não deve, não quero. Letra B. Aplicação de uma penalidade de suspensão a servidor que infringiu reiteradamente deveres funcionais,
caracteriza o poder hierárquico. Negativo. Falou de aplicar penalidade, eu sei que quem vai aplicar é o superior, mas estamos falando de poder disciplinar. Não esquece, disciplinar, apura irregularidade e aplica penalidade. Fechado? Molezinha. Letra C. Caso o Poder Executivo exorbite da utilização do poder regulamentar, o Poder Legislativo tem legitimidade de sustar o ato normativo editado. Ótima opção de resposta, churrasquinho de posse. Ó, fica ligado no artigo 49, inciso 5 da Constituição de 88, que uma pegadinha clássica, a palavra é essa mesmo, sustar, tirar os efeitos. Mas eu já vi anular, revogar, convalidar no lugar de sustar. Quando o Poder Executivo exorbitar da explicação, porque se estiver no poder regulamentar, ele só pode explicar. Se ele exorbitar, susta, e essa competência é do Congresso Nacional, Poder Legislativo. Vamos lá. Letra D. A vocação deriva do poder disciplinar. Não, poder hierárquico, porque para avocar tem que ter relação de subordinação. Letra E. No exercício do poder de polícia, a administração somente está autorizada a tomar medidas repressivas. O somente é o erro da questão, repressivas e preventivas. Gabarito oficial? Churrasquinho, churrasquinho, churrasquinho. Toca o barco, vamos para a próxima, galera. Vamos lá. Sobre poder de polícia. Poder de polícia. Assinale a alternativa correta. Os atos punitivos são atos por meio dos quais o poder público aplica sanções por infrações administrativas pelos servidores públicos. Trata-se do exercício do poder de polícia com base na hierarquia. Bom, de novo, punição aos servidores públicos não é poder de polícia, é poder disciplinar. Passa amanhã a letra A. Letra B. Letra B. A administração pública não pode, no exercício do poder de polícia, utilizar-se de meios indiretos de coação, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade. Espera aí. A gente tem aí o Supremo falando quanto ao uso da algema justamente só em situações excepcionais para não ofender a proporcionalidade e a razoabilidade. Mas ela pode, em algum momento, utilizar de meios diretos de coação, sim ou não? Pode. Então aqui o não é o erro da letra B. Letra C. A autorização e a licença constituem exemplos clássicos do exercício do poder de polícia e são medidas consideradas preventivas, já que o poder de polícia atua em bens, direitos, atividades e pessoas. Bens, direitos, atividades e pessoas. Para exercer atividade, eu preciso sim de quê? De autorizações e eu preciso de licenças. E são meios preventivos do exercício do poder de polícia. Letra D é o nosso gabarito oficial. Por que não a letra E? Alguém perguntou, daí eu respondo. O poder de polícia constitui um poder vinculado, descabendo discricionariedade administrativa para a prática de atos que envolvam seu exercício. Bom, gente, a natureza do poder de polícia ela é discricionária, tanto é que os atributos, as qualidades são discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. Então não é vinculado, é discricionária. Molezinha, molezinha total. Vamos para a próxima questão, continua comigo. O ato administrativo é um instituto extremamente relevante para o estudo do direito administrativo, não apenas para entender como funciona o exercício da atividade pública pela administração, mas para entender como ele se encaixa no ordenamento jurídico. Sobre os atributos, assinale a opção correta. Atributos, qualidades, características. Todos os atos administrativos, é uma expressão forte que já me chama atenção. Todos os atos administrativos possuem como atributos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade. Então aqui eu já tenho um erro. Por quê? Porque nem todos os atos têm imperatividade e a autoexecutoriedade a gente encontra exceções. Eu vou mostrar já já para vocês. Vamos lá. Letra B.
A imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes. Isso quer dizer, obrigando a todos os quantos se encontram em seu vínculo, seu círculo de incidência, ainda que o objetivo por ele alcançado contrarie interesses privados. Quando se fala de cogentes, quer dizer que tem fundamento legal. Imperatividade é imposição. Então, se o ato é uma vontade da administração, quando se fala de vontade imperativa, eu obrigo a todos que se encontrem no seu círculo de incidência, alcançando o interesse que vai contrariar o privado. Se contraria o privado, é porque vai ser imperativa a vontade da administração. Gabarita aí, bife. Bife de picanha. Molezinha total, hein? Por que não é a letra C? Vamos lá. A cobrança de multas em caso de resistência do particular é um ato administrativo autoexecutório. Veja, gente, autoexecutório é aquele que tem autoexecutoriedade. Deixa eu olhar para você. É clássico a ideia da multa como um exemplo de exceção à autoexecutoriedade. Clássico. Mas você tem que ficar ligado que a multa tem dois momentos. O primeiro momento é a sua aplicação. E aqui sim, na aplicação, essa autoridade administrativa independe de ordem judicial. Então, a aplicação é dotada de autoexecutoriedade. Mas a segunda etapa, que é a cobrança, que é a execução do valor da multa, não tem autoexecutoriedade. Isto porque você pode oportunamente questionar o ato praticado pela administração no Poder Judiciário. Então, aplicar multa tem autoexecutoriedade. Executar, cobrar, não tem autoexecutoriedade. Guarda isso no teu coração. Fechado? Vamos para a tela, então. Por isso, não pode ser a letra C. A gente já confirmou o gabarito B. Letra D. A tipicidade não é considerado atributo dos atos administrativos. Pronto, tá aqui o erro. A gente tem aqui PAT, clássico, presunção, autoexecutoriedade, tipicidade e a imperatividade. Em algum momento a gente pode falar da executoriedade. Depois, em uma outra oportunidade, conversamos melhor. Mas a tipicidade é um atributo, por isso não é a letra D. Letra E, os atos negociais e enunciativos são espécies de atos dotados de imperatividade. Veja ligado, fica ligado. Tá errado porque o gabarito é a B. Sabe por quê? Porque quando se fala de espécies de atos administrativo, você lembra do OPEN, com 2 N's. Ordinatório, punitivo, enunciativo, negocial e normativo. E o enunciativo e negocial não tem imperatividade. Guarda no teu coraçãozinho. Enunciativo e negocial não tem imperatividade. Registrado, letra B. Próxima questão, vamos tocar o barco. Sobre anulação, revogação e convalidação, assinale a alternativa correta. Um ato administrativo com vício comporta sua revogação, desde que não acarrete lesão ao interesse público ou a terceiros. Se tem vício, esquece revogação. Vício e revogação não combinam. Esse vício resultaria, na regra, na anulação. Então, sai a letra A como possibilidade de gabarito. B. A anulação dos atos ilegais está condicionado à aquiescência judicial. A aquiescência judicial, a concordância judicial. Poxa, lembra do princípio da autotutela, que eu posso anular ou revogar os meus atos independentemente da vontade judicial. Está aqui. Então não pode ser isso aqui, porque ilegalidade, a anulação de um ato ilegal não está condicionada à ordem judicial. Errada a letra B. C. Tanto os atos vinculados como os discricionários são passíveis de revogação. Passa amanhã. Atos vinculados não podem ser revogados. Só os atos discricionários. Não pode ser a letra C. Letra D. A convalidação dos atos administrativos é admissível nos vícios de competência e finalidade. Não. Os vícios sanáveis para admitir convalidação, competência e forma. Esses são os vícios sanáveis. Então, não pode ser a letra D. Letra E. Não se admite que o Poder Judiciário revogue atos ilegais praticados pela administração. Certíssimo. Porque se é o ato ilegal,
Aliás, nem o judiciário, nem a administração poderia revogar. Se ele é ilegal, vai caber o quê, gente? Anulação. Ah, é? Então não posso permitir que o Poder Judiciário revogue ato ilegal. Ele poderia anular. Beleza? Espetinho de churrasco é o gabarito oficial. Fui até para a próxima questão. Assinale a opção que constitui uma espécie de ato enunciativo. Lembra da espécie? Open, ou das espécies. Ordinatório, punitivo, enunciativo, negocial e normativo. Ele quer um enunciativo, enuncia uma situação jurídica já existente. Aqui você não tem como responder essa questão se você não souber os exemplos. Por exemplo, as deliberações. Vamos entrar no normativo aqui. Exemplo de normativo, deliberação. Por exemplo, interdição de atividade. Aqui você já joga do punitivo. Ok? Licença, não tem como errar, essa é negocial. Isso aí você tem que estudar esses exemplos, galera. Não tem jeito. Despachos, ordinatório. Então, só nos resta a opção do parecer como gabarito oficial na letra A. Pareceres são exemplos de atos enunciativos. Certidões, atestados, pareceres, apostilamentos são clássicos. Galera, tem que comer com farinha direito administrativo. Não tem para onde correr. Fui para a próxima. O Estado tem obrigações com seus administrados e suas ações podem influenciar positiva ou negativamente na vida destes. Em tema de responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. A letra A fala: a administração tem responsabilidade de reparar o particular objetivamente na medida da culpabilidade do seu agente. Está errado aqui, ó. É independentemente de dolo ou culpa do seu agente. Moleza. B. A administração pública é orientada pela teoria do risco administrativo. Até aqui tá bonito. Respondendo objetivamente, tá bonito, pelos atos omissivos e comissivos. Tá aqui o erro. A administração pública ela só responde objetivamente pelos atos comissivos, quer dizer, por ação. A administração pública, pelos atos omissivos, nós vamos ter que imputar pelos atos omissivos a teoria subjetiva. Errada a letra B. C. Consoante orientação dos tribunais superiores, não se admite a responsabilidade per salto, devendo a ação ser proposta em face da administração pública, é o nosso gabarito oficial. Per salto quer dizer o seguinte, galera, olha só, rápido e rasteiro, hein? O Estado escolhe você, que vai ser um agente, vai praticar atos para os terceiros, pessoa física ou jurídica, que vai processar o Estado, que responde objetivamente ao terceiro. Não cabe persalto, porque a persalto permitiria que esse terceiro processasse o agente. Ora, a Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, diz que a administração responde a este terceiro. Pela responsabilidade de persalto, a ação correria contra o agente. Gabarito oficial C. Letra D. A reparação de danos a terceiros não pode ser feita no âmbito da administração pública, está errado, porque um processo administrativo poderia resultar aqui num acordo. Letra D. Letra E. A responsabilidade civil objetiva não se aplica na estrutura da administração pública indireta. Passa amanhã. Por quê? A objetiva é para quem presta serviço público. E serviço público eu encontro na administração direta e na administração pública indireta. Beleza? Então, não é a palavra errada. Churrasquinho, gabarito oficial, número 11. Quer dizer, para mim a 11 aqui no simulado tem uma outra ordem. Vamos para a próxima. Uma viatura policial ultrapassa o sinal vermelho no momento em que o particular faz uma ultrapassagem na contramão, resultando na colisão dos veículos. Óbvio. Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta. Vamos lá. Nesse caso, o Estado deve ser integralmente responsabilizado pelo dano ao particular ao avançar o sinal vermelho, assume o risco.
Está errado na palavra integral, porque quem é que está errado aqui? O policial ultrapassou o sinal e o particular veio na contramão. Os dois estão errados, não é isso? Então o Estado não vai integralmente ser responsabilizado. B. O Estado pode alegar excludente de licitude e se eximir da reparação do dano ao particular. Ele pode alegar excludente em situações específicas, sim, mas nesse caso aqui, não caberia excludente, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima do terceiro. Letra C. Para se reconhecer a responsabilidade do Estado, a atividade deve ser considerada lícita. Aí está condicionando devendo a licitude. Lícita ou ilícita. Sai daqui a letra C. Ou pode ser lícita ou pode ser ilícita, tanto uma quanto outra. No caso em questão, o Estado deve se submeter à responsabilidade objetiva por risco integral. Não. O risco é o risco administrativo, por isso que admite excludente. Em algum momento, o Estado responderia pelo risco integral. Em algum momento. Não cabe, então, a letra D. A letra E, então, é o nosso gabarito oficial. Culpa concorrente, ela não é excludente. E é uma opção é uma frase verdadeira, não é excludente, porque o Estado deve ser responsabilizado. Ele vai pagar, mas na sua cota de responsabilidade. Culpa concorrente é porque os dois concorreram. Gabarito oficial, gente. Espetinho de churrasco. Fui até para a próxima, toca o barco. Serviço público, tema é esse. Toca o barco, então. Incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente sobre o regime de concessão e permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Esta é uma palavra que me chama a atenção, mas é verdade, pra caraca de montão. Ó, texto literal do artigo 175 da Constituição de 88. Verdadeiro, primeiro item. Verdadeiro. Item 2. Concessão de serviço público ocorre por delegação apenas a pessoa jurídica por prazo determinado na modalidade de concorrência, onde não há precariedade. Beleza, não há precariedade porque há uma estabilidade quando se fala de concessão de serviço público. Pessoa jurídica por prazo determinado porque tem um contrato dizendo início, meio e fim. Certa resposta. O poder concedente, para você não esquecer, União, Estado, município, DF, são classificados como poder concedente, pode retomar o serviço mesmo antes do seu prazo final e sem que o concessionário tenha dado causa. É o que ocorre na encampação. Show de bola, encampar, chama-se retomada do serviço. Vou colocar um artigo aqui e vocês de meia-noite às 5, se quiserem dar uma olhadinha com mais calma, 8987 de 95 neste artigo, encampação. Vamos botar a opção aqui como verdadeira. Das 3, letra E, espetinho, gabarito oficial. Beleza? Falta só mais duasinhas. Beleza? Só mais umazinha. Fecha aqui. A administração pública direta ou indireta é controlada interna e externamente. Sobre controle, assinale a alternativa correta. O julgamento das contas do Executivo pelo Legislativo corresponde a umas formas de controle interno. Peraí, quem está controlando é o outro órgão, então não é interno, é externo. Sistema de contencioso adotado em nosso ordenamento, já está o erro aqui, nosso sistema é a unidade de jurisdição. É o sistema que o Brasil adota. Unidade de jurisdição. Sai a letra B. A fiscalização das escolas, hospitais e outros órgãos prestadores de serviço à coletividade representa uma forma de controle concomitante, quer dizer, naquele exato momento, gabarito oficial, churrasquinho. O Poder Judiciário exerce amplo controle sobre os atos da administração, sejam eles legais ou ilegais. O legal ele não precisa controlar porque está dentro da legalidade, é só os ilegais. Somente o Poder Executivo exerce controle interno sobre os seus atos, está errado. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário pode exercer controle interno. Olha no meu olho! Olha no meu olho! Xuxa já diria que foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Pessoal, eu sei que o tempo foi pouco, mas a gente tem aqui compartilhando informações. Espero ter aproveitado. Estuda. @Prof. Leandro Pereira é onde você me acha nas redes sociais. Um beijo enorme para você e muito obrigado pela paciência, hein?